Paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José estejam hoje e sempre no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Vamos dar continuidade à nossa formação sobre os santos anjos, né? E hoje eu vou abordar o assunto sobre a queda dos anjos. Para isso vamos invocar a doce e poderosa presença do Divino Espírito Santo. Convido você a repousar as mãos no seu coração e invocar essa doce e poderosa presença. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos também invocar o nosso anjo da guarda, para que ele venha nos inspirar durante esse momento de partilha. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Junto a meu anjo da guarda tenho o céu inteiro e Jesus, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e a luz e o sangue de Cristo circulando. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que tu envies, Senhor, a tua luz, a tua sabedoria e a tua presença sobre os corações, as mentes e a alma de toda pessoa que assistir esse vídeo, que ele possa ter intimidade cada vez mais com os teus anjos, cada vez mais com a sã doutrina, cada vez mais com tua palavra, cada vez mais contigo mesmo, Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para melhor abordarmos a questão sobre a queda angélica, eu vou utilizar aqui a Suma Demoníaca, que vai abordar um pouco sobre o que são os demônios, né? E sobre a queda deles. Então, já logo no início, a primeira questão é justamente isso. O que é um demônio? Um demônio é um ser espiritual de natureza angélica, condenado eternamente. Não tem corpo, não há em seu ser nenhum tipo de matéria sutil, nem nada semelhante à matéria, pois se trata de uma existência de caráter inteiramente espiritual. Spiritus, em latim, significa sopro, hálito. Uma vez que não tem corpo, os demônios não sentem a menor inclinação para nenhum pecado que se cometa com o corpo. Portanto, a gula ou a luxúria são impraticáveis para eles. Podem tentar os homens a pecar nesses campos, porém só compreendem esses pecados de modo meramente intelectual, uma vez que não possuem sentidos corporais. Os pecados dos demônios, portanto, são exclusivamente espirituais. Eles não nasceram maus, porém, depois de criados, foram submetidos a uma prova, antes que lhes fosse oferecida a visão da essência da divindade, pois viam a Deus, mas não viam sua essência. Um detalhe aqui que eu já quero chamar a atenção é justamente isso, que os demônios, eles são anjos, no sentido de seres, né? A natureza deles é angélica, né? No sentido espiritual. Eles são puro espírito, né? Assim como os anjos de Deus, só que no caso aqui eles são anjos decaídos, né? Anjos decaídos. Então, por isso mesmo, eles não têm corpos, né?
corpos materiais, né? E por justamente eles não terem a matéria, né? Nenhuma espécie de matéria sutil, então eles não, digamos assim, são incapazes de pecarem contra a gula ou contra a luxúria, né? Porque são pecados carnais. Porém, o pecado que eles cometem, né, que eles cometeram e hoje em dia continuam nesse estado infernal, né, de divisão com Deus, são os pecados de modo meramente intelectual, né? Então, são os pecados pela intelectualidade, né, como nós vamos ver logo mais à frente. Recapitulando aqui, também nós vamos ver que teve uma prova, né, que eles passaram. Neste caso, o verbo ver é figurativo, já que a visão dos anjos é intelectual. Como para muitos será difícil compreender o fato de que puderam ver conhecer a Deus, porém não ver conhecer sua essência. Poderíamos exemplificar que eles viam a Deus como uma luz, que o ouviam com uma voz majestosa e santa, mas seu rosto permanecia sem se revelar. De todo modo, mesmo que não penetrassem em sua essência, sabia que era seu Criador e que era santo, o santo entre os santos. Então, os anjos, né, todos os anjos, tanto aqueles de Deus quanto os que decaíram, né, todos eles foram criados por Deus. E eles foram criados puros. Eles foram criados puros, né? Deus ele se manifestava de uma forma misteriosa. Então, ele se revelava, mas ele se revelava em um mistério. Imaginemos como se fosse uma redoma de luz. E que dentro dessa redoma de luz tinha ali a Santíssima Trindade com toda sua essência. Os anjos, então, conheciam a Deus através dessa redoma de luz que Deus se apresentava para eles, né? Isso antes da queda angélica, né? Isso antes da batalha do céu. Antes que penetrassem na visão beatífica dessa essência divina, Deus os pôs à prova. Nessa prova, uns obedeceram, outros não. Os que desobedeceram de forma definitiva tornaram-se demônios. Eles por si só se transformaram no que são. Ninguém os fez assim. A psicologia dos anjos atravessou uma série de fases antes que eles se transformassem em demônios. Essas fases não aconteceram no tempo material, mas sim na eternidade. Para os humanos, por se dar na eternidade, estas fases parecem instantâneas. Porém, o que para nós parece breve, para eles foi muito demorado. As fases de transformação de anjos em demônios foram as seguintes. Então, para a gente foi tudo rápido, né? Quando houve a queda, logo então houve aquela divisão entre agora os anjos de Deus permaneceram em Deus, os anjos do mal, os anjos decaídos, né, se tornaram do mal, os malignos, aquela coisa quase que instantânea. Mas a realidade é que esse processo durou eternidades em eternidades. Então não foi instantâneo, né? Muito pelo contrário, foi um processo dessa prova que eles próprios passaram, né? Que nós vamos abordar aqui, onde ali houve consequência das decisões que os anjos de Deus, aqueles anjos, né, que até hoje permanecem em amizade com Deus, em intimidade com Deus, eles escolheram e por isso receberam a graça de poderem permanecerem em graça e aprofundarem, crescerem dentro dessa graça, tendo a oportunidade de contemplar a Deus em visão beatífica. E, por outro lado, os outros anjos
que tomaram decisões e escolhas contrárias à vontade de Deus, que se rebelaram contra Deus, também gerou consequências terríveis, né? Infernais, como nós vamos ver. Então houve fases, né? Houve processos. As fases de transformação de anjos em demônios foram as seguintes. No início ficaram em dúvida se a desobediência à lei divina talvez fosse o melhor. Nesse momento em que voluntariamente aceitaram ser uma opção a considerar a possibilidade de desobediência a Deus, já cometeram um pecado. A partir daí, a aceitação da dúvida se constituiu um pecado venial, que pouco a pouco foi evoluindo para um pecado mais grave. Porém, nenhum deles, nessa primeira fase, estava disposto a se afastar definitivamente, nem mesmo o diabo. Já mais tarde, assentou-se neles o que suas vontades haviam escolhido, apesar dos conselhos da inteligência, a qual lhes recordava que a desobediência era contra a razão. Suas vontades foram se afastando de Deus e, consequentemente, suas inteligências foram aceitando como verdadeiro o mal que haviam escolhido, consolidando-se no erro. A vontade de desobedecer foi se afirmando, fazendo-se cada vez mais profunda. Assim, suas inteligências passaram a buscar cada vez mais razões para que tudo se tornasse cada vez mais justificável. Finalmente, esse processo os levou ao pecado mortal, que se deu em um momento concreto, por meio de um ato de vontade. Cada anjo, em determinado momento, não quis só desobedecer, mas inclusive optou por ter uma existência à margem da lei divina. Não era um esfriamento com relação ao amor de Deus, uma simples desobediência a algo que lhes fosse difícil de aceitar, mas na vontade de muitos deles encontrava-se a ideia de um destino separado da Santíssima Trindade, um destino autônomo. Os que perseveraram nesse pensamento e nessa decisão começaram um processo de justificação dessa escolha. Passaram a se autoconvencer de que Deus não era Deus. Ele era apenas mais um espírito. Até poderia ser seu criador, porém nele havia erros e falhas. Começaram a acalentar a ideia que havia surgido em seus pensamentos, a de uma existência separada de Deus e de suas normas. A existência separada de Deus aparecia como uma existência mais livre. As normas de Deus, a obediência a Ele e a sua vontade apareciam progressivamente como uma opressão. Deus passava a ser visto como um tirano do qual deveriam se libertar. Nessa nova fase de distanciamento, já não buscavam simplesmente um destino fora de Deus, uma vez que Deus mesmo lhe parecia um obstáculo para alcançar a liberdade. Pensavam que a beleza e a felicidade do mundo angélico seriam muito melhores sem um opressor, porque haveria um espírito que se elevava sobre os demais espíritos. Porque sua vontade devia se impor sobre a dos outros espíritos? Porque uma vontade deve se impor sobre outras vontades? Devem ter pensado, não somos crianças, não somos escravos. Deus já não era um elemento que tinha deixado para trás, mas que começa a se converter para eles em um mal. E assim começaram a odiá-lo, o chamando de Deus para que estes odiá-lo, o chamado de Deus para que estes anjos voltassem era visto como uma intromissão inaceitável.
Nessa fase, o ódio cresceu mais em alguns espíritos e menos em outros. Ou seja, nós podemos ver aqui as fases da queda angélica, né? A queda angélica. Então, a primeira fase foi a dúvida. Alguns anjos ficaram em dúvida, né? Após essa dúvida que os anjos passaram, né? Alimentando essa dúvida, presos a essas dúvidas, a esses questionamentos, eles iniciaram ali uma divisão contra Deus, gerando um princípio de pecado. Desse princípio de pecado se tornou um pecado venial. E desse pecado venial, gradativamente foi se tornando um pecado mais grave. Ao ponto deles, em vez de observarem a essência de Deus, que eles ainda não conheciam, mas eles tinham essa oportunidade, né, em mistério de poder conhecer, tá? Em vez deles terem esse desejo de se unirem com Deus, cada vez mais eles foram se prendendo a si. Eles foram olhando para eles próprios e fazendo deles próprios um Deus. Ao ponto de acharem que, ao se submeterem à vontade de Deus, eles estariam, vamos dizer assim, sendo escravos, né? Perdendo o seu livre-arbítrio, perdendo a sua liberdade. Olha só como o inimigo de Deus, desde aquele princípio ali, já tinha essas maquinações. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele desmascara o diabo quando ele diz, né, que ele é o pai da mentira e desde o princípio é homicida, né? Esse homicídio se dá justamente por isso, porque o próprio inimigo de Deus, ele assassinou, entre aspas, aqui é só uma força de expressão, ele assassinou a graça de Deus nele, né? Eles retiraram, com as escolhas que eles fizeram, eles retiraram-se da graça de Deus. E Deus os permitiu. Os permitiu justamente porque Deus deixa, né, as suas criaturas, a sua criação livre. Nosso Deus é um Deus de amor, né? Mas eles não entenderam, não compreenderam e não vão compreender nunca, né? Como nós vamos ver aqui. Nessa fase, o ódio cresceu mais em alguns espíritos e menos em outros. Quer dizer, quando Deus o chamava, né, o chamado de Deus para que esses anjos voltassem, era visto como se fosse uma afronta, né? Pode surpreender que um anjo chegue a odiar a Deus. Porém, deve-se compreender que Deus já não era visto por eles como um bem, mas como um obstáculo, uma opressão. Ele representava as cadeias dos mandamentos, a falta de liberdade. Já não era visto como pai, mas como fonte de ordens e mandamentos. O ódio nasceu com a energia de suas vontades, resistindo continuamente aos chamados de Deus, que como um pai os buscava. O ódio nasceu com a reação lógica de uma vontade que tem de firmar-se na decisão de abandonar a casa paterna para dizer em termos que sejam inteligíveis para nós. É como alguém que deseja sair de casa, no início quer apenas partir, mas se o pai o chama, mais de uma vez, o filho acaba dizendo que o deixe em paz. Deus o chamava, pois sabia que quanto mais tempo suas vontades ficassem afastadas dele, mais se afirmaria nesse afastamento. Contudo, muitos dos anjos que haviam se afastado, em um primeiro momento, voltaram. Essa é a grande luta no céu, de que fala o Apocalipse 12. Houve então uma batalha nos céus. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão.
O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado e eles perderam seu lugar nos céus. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado demônio ou Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Como os anjos podem lutar entre si, se não têm corpo? Quais armas foram usadas? Só um detalhe básico aqui que eu quero fazer, né? É justamente de que, né, Deus os chamava para voltarem, né? Voltem, meus filhos, né? Deus Pai aí chama os anjos de filhos, né? Voltem, meus filhos. Mas aqueles anjos, né, que realmente estavam decaídos, né, e contínuos e permaneceram nessa rebeldia contra Deus, né, eles se fecharam ao agir de Deus. E se fechando ao agir da graça de Deus, viam nisso mais uma oportunidade de gerar ódio contra Deus. E eles geraram esse ódio, né? Infelizmente, mas essa é uma grande realidade. Então aí começou uma batalha. Alguns geraram ódio, outros caíram em si e até retornaram. Nesse princípio, como eu estou falando, né? Nesse princípio. Então aí inicia essa batalha. Agora nós vamos ver como os anjos podem lutar entre si, se não tem corpo. Quais armas foram usadas? O anjo é espírito, o único combate que se pode travar entre eles é o intelectual. As únicas armas que podem usar são os instrumentos intelectuais. Deus enviava a graça a cada anjo para que voltasse à fidelidade e se mantivesse nela. Os anjos davam argumentos aos rebeldes para que voltassem à obediência. No entanto, os anjos rebeldes mostravam suas razões para fundamentar sua postura e introduzir a rebelião entre os anjos fiéis. Nessa conversação entre milhares e milhares de anjos, houve baixa de todos os lados. Anjos rebeldes regressaram à obediência. Anjos fiéis foram convencidos com sedução dos argumentos malignos. A transformação em demônios foi progressiva. Com o passar do tempo, a eternidade é um tipo de tempo. Uns odiaram mais a Deus, outros menos. Uns se fizeram mais soberbo, outros nem tanto. Cada anjo rebelde foi se deformando mais e mais em pecados específicos. Assim como, ao contrário, os anjos fiéis foram se santificando progressivamente. Uns se santificaram, mas em uma virtude, outros em outra. Cada anjo se fixou em um aspecto ou outro da divindade, amou com uma medida de amor. Por isso, entre os anjos fiéis surgiram muitas distinções, segundo a intensidade das virtudes que praticaram. Cada anjo tinha sua própria natureza, dada por Deus, porém, cada um se santificou numa medida própria, segundo a graça de Deus e a correspondência de sua vontade. Exatamente o contrário ocorreu no caso dos demônios. Cada um recebeu de Deus uma natureza. Se deformou segundo seus próprios caminhos extraviados. Por isso a batalha acabou quando cada um deles permaneceu enquadrado em sua postura de forma irreversível. Chegou um momento em que havia só mudanças acidentais em cada ser espiritual. Cada demônio se manteve firme em sua imprudência, em seus ciúmes, em seu ódio, em sua inveja soberba, em seu egoísmo. A batalha havia acabado,
podiam seguir discutindo, disputando, exortando-se durante milhões de anos, para dizer em termos humanos. Porém, havia somente mudanças acidentais. Foi então que os anjos foram admitidos na presença divina e se deixou que os demônios se afastassem, que ficassem abandonados à situação de prostração moral que haviam escolhidos para si. Como se pode observar, não se trata de ter enviado os demônios a um lugar de chamas e aparatos de tortura, mas que fossem deixados como estavam, abandonados em sua liberdade, em sua vontade. Não foram levados a nenhuma parte. Eles não ocupam um lugar, não há onde levá-los. Não há instrumentos de tortura, nem chamas que possam atormentá-los, nem cadeias que os prendam. Tampouco os anjos fiéis entraram em algum lugar, simplesmente receberam a graça da visão beatífica. Tanto o céu dos anjos como o inferno dos demônios são estados. Cada anjo tem seu interior, tem em seu interior seu próprio céu, esteja onde estiver. Cada demônio, esteja onde estiver, leva em seu espírito seu próprio inferno. O momento em que não há como voltar atrás é quando um anjo vê a essência de Deus. Porque depois de ver Deus, já não poderá mudar de opinião, nem esconder a menor coisa que o ofenda, pois a inteligência assimilaria que esconder uma falta séria, o mesmo que esconder esterco em frente a um tesouro. Pecar a partir de então torna-se impossível. Então, Deus respeitou o livre-arbítrio dos demônios. Deus ele poderia ter destruído os livre-arbítrios de todos os anjos se ele revelasse, tal como ele é em essência de imediato. A beleza de Deus é tão indescritível que seria, vamos dizer, impossível, negar Deus, impossível se afastar de Deus, dele. Porém, Deus, ele se ocultou em mistério para justamente pôr os anjos nessa prova, onde aqueles que resolveram permanecer na vontade, no amor, na graça de Deus, à medida que foram se configurando as virtudes de Deus, eles foram, digamos assim, foram sendo lapidados, foram sendo transformados, foram sendo colocados em suas hierarquias corretamente. E à medida em que os demônios foram se deformando, se retirando da presença de Deus, uns com mais ódio, outros com menos ódio, à medida que eles foram se deformando, eles também foram se desfigurando, e se tornando similares aos pecados, Então a gente pode ver esse Deus que nos dá o livre-arbítrio. O momento em que não há como voltar atrás é quando o anjo vê a essência de Deus. Porque depois de ver Deus, já não poderá mudar de opinião, nem esconder a menor coisa que o ofenda. Pois a inteligência assimilaria que esconder uma falta seria o mesmo que esconder esterco em frente a um tesouro. Pecar a partir de então torna-se impossível. Por isso, quando Deus se revela para os anjos dele, os anjos então a partir daí já se tornam todos extremamente virtuosos, e pecar se torna impossível para os anjos,
O anjo, antes de entrar nos céus, compreendia Deus, compreendia o que era, imaginava sua santidade, sua onipotência, sabedoria, amor. Depois de ser aceito para contemplar sua essência, não só a compreende, como também a vê. Quer dizer, vê sua santidade, seu amor, etc. Se preenche de tal amor, de tal veneração, que jamais, por nada, quer se separar dele. Por isso, o pecado passa a ser impossível. O demônio fica irremediavelmente ligado ao que escolheu. Desde o instante em que Deus decide não insistir mais. Chega o momento em que Deus toma a decisão de não enviar mais as graças de arrependimento, pois ele compreende que enviar mais graças só serve para que o demônio se assegure mais naquilo que sua vontade escolheu. Porque cada graça de arrependimento só pode ser superada, só pode ser vencida, afirmando-se mais no ódio. Chega um momento em que Deus, amor, dá as costas e deixa seu filho seguir seu caminho. Deixa o demônio seguir sua vida separado. Né? Infelizmente, mas essa é uma grande realidade. Né? Essa é a realidade que os demônios resolveram escolher, né? Essa opção. Eles resolveram fazer como o filho pródigo, porém, no lugar de justamente serem o filho pródigo que retorna para o pai, né? Como alguns anjos no princípio fizeram, em vez disso eles continuam junto daquela lama dos porcos, porque o orgulho deles, o orgulho que foi gerado pelo pecado, né, leva eles a preferirem permanecer ali do que retornar para a casa do Pai. Só para vocês terem noção, né, de uma equiparação que eu estou fazendo aqui. Podemos dizer que não é de uma hora para outra que o anjo se transforma em demônio, já que se trata de um processo lento, gradual, evolutivo. Há um tempo certo em que o espírito angélico tem de tomar a decisão de desprezar ou não o seu Criador. Já foi dito que nesse processo pode-se voltar atrás. Essa é a celestial batalha de que fala o Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. Mas chega um momento em que os demônios se afastam cada vez mais. Não haveria sentido insistir. O Criador respeita a liberdade de cada um. Portanto, o demônio é um anjo que decidiu ter seu destino distante de Deus e quer viver livre, sem amarras. Frequentemente ele é representado em pinturas e esculturas de forma disforme, uma forma muito adequada de representá-lo, pois se trata de um espírito angélico deformado. Segue sendo anjo somente sua inteligência e segue sendo anjo. Somente sua inteligência e sua vontade são deformadas. A solidão interior, em que permanecerá por séculos e séculos, os ciúmes ao compreender que os fiéis gozam da visão de um ser infinito, levam-no a reprovar seu próprio pecado mais uma vez. Como odeia a si mesmo, odeia a Deus. Odeia aos que lhe deram razões para afastar-se. Um detalhe aqui que eu quero, um comentário aqui que eu quero fazer nessa Suma Demoníaca, do padre José Antônio Fortea, é que ele
aqui a gente pode ver uma similaridade com nós próprios seres humanos, né? O ser humano, né, caso ele entre nessa rebeldia com Deus, né, nesse distanciamento da graça, dos sacramentos, da vida de oração, a pessoa chega às vezes a se condenar tanto que ao fazer isso, ela está condenando o próprio Deus. Né? Ela chega a condenar o nosso amado Deus, né? Por justamente não compreendê-lo, por não permitir que ele cure a nossa alma, né? Então isso aconteceu também com os demônios, né? Isso aconteceu com os demônios. Mas nem todos sofrem igualmente. Durante a batalha, uns anjos se deformam mais que outros. Aqueles que mais sofrem são os que mais se deformaram. Porém, é necessário recordar novamente que essa é uma deformidade da inteligência e da vontade. A inteligência está deformada, obscurecida pelas mesmas razões que justificou seu caminho, sua libertação. A vontade impôs à inteligência sua decisão, e a inteligência se viu impelida a justificar tal decisão. A inteligência funcionou como um mecanismo de justificação, de argumentação daquilo que a vontade a estimulava a aceitar. Como se vê, o processo tem uma extraordinária semelhança com o processo de aviltamento dos humanos. Não esqueçamos que nós, humanos, somos um espírito em um corpo. Se nos omitirmos diante dos pecados relativos ao corpo, sofreremos o mesmo processo interno que leva uma pessoa boa a acabar na máfia ou a tornar-se um soldado num campo de concentração ou um terrorista. Em princípio, o conceito de pecado, de tentação, de evolução da própria iniquidade é igual tanto no espírito angélico como no espírito do homem. Então está aqui, né? Justamente confirmando aquilo que eu tinha falado, que realmente o padre José Antônio Fortea, ele equipara, né, essa queda angélica também com a queda humana. Os pecados humanos são sempre pecados do espírito, ainda que os cometa com o corpo, já que este é tão somente um instrumento daquilo que o espírito decide com seu livre-arbítrio. Assim como o menino atravessa um período da infância, o anjo que acaba de ser criado não tem experiência. O ser humano tem tentações com outras pessoas e os anjos também as têm. O homem pode pecar por ideais tais como a pátria, a honra da família, o bem-estar de um filho. O espírito angélico também tem por trás de si grandes causas, que mesmo sendo distintas das humanas, presumem uma complexa correlação angélica de todo este mundo humano que conhecemos. Nós humanos somos também espírito, apesar de possuirmos um corpo. Só temos de olhar nosso interior para compreender como se pode cair no pecado, como se pode degradar-se. Sendo assim, os pecados dos anjos começam a nos parecer mais próximos e já não são tão incompreensíveis, né? Então aqui a gente pode ver justamente essa equiparação entre nós e o mundo angélico, né? Entre nós e as criaturas celestiais, né? Que são os anjos, as criaturas por espírito que são os anjos. E a gente pode entender como foi gerado um demônio, né? Como gerado nesse sentido, né? Eles foram criados anjos, mas infelizmente por suas próprias escolhas e decisões, os gerou, os deformou em demônios, né? A gente pode compreender isso vendo muitas vezes
a vida de pecados, né? Eu não vou falar aqui exemplos de um exemplo específico para não especificar ninguém, mas observando a nossa história humana, nós tivemos alguns personagens, algumas pessoas que infelizmente se deixaram corromper e fizeram um grande mal na história da humanidade, né? E também nós temos outros exemplos que aí sim vale a pena a gente falar, que são santos, São Francisco, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São Irineu de Leão, todos esses santos magníficos, né? Dentro da Santa Igreja, né? Também nós podemos ver que homens bem-aventurados, né? Felizes, a própria Virgem Maria, né? Então, nós temos esses dois exemplos extremos, exemplos de pessoas que infelizmente nos apontam de que foram para o inferno pelo que plantaram aqui na terra, né? E nós temos exemplos também dessas almas virtuosas que nos apontam aqui ainda na terra o céu, né? São Francisco de Assis, o próprio Papa João Paulo II, recentemente, né? Um santo, né? Está hoje na glória beatífica, contemplando a Deus face a face. A gente observando o que esses homens plantaram aqui na terra, o amor, a misericórdia, a graça de Deus que tudo alcança, que tudo perdoa, né? Mas quando alguns outros homens se fecharam a essa graça, se fecharam em si mesmo, gerando neles o pecado contra o Espírito Santo, né? O pecado contra o Espírito Santo é justamente isso. É um fechar o coração para a graça de Deus. Deus tem um momento que Deus respeita, né? Então foi o que aconteceu com os demônios. E agora nós vamos entender o porquê que Deus colocou os anjos a provas, né? Por que Deus ele poderia muito bem não ter permitido essa queda, né? Nós vamos entender então por que ele colocou. Porque Deus impôs uma prova aos espíritos angélicos? Porque não concedeu a visão beatífica a todos quando o criou? Porque se arriscou a que alguns se convertessem em demônios? Deus poderia ter criado os espíritos angélicos e diretamente ter-lhes concedido a graça da visão beatífica. Isto era perfeitamente possível à sua onipotência e não cometeria nenhuma injustiça ao fazê-lo. Porém, tinha 3 poderosas razões para conceder-lhes uma fase de prova antes da visão beatífica. A razão menos importante de todas era que Deus teria que dar a cada ser racional um grau de felicidade. Todos no céu vêm a Deus, mas ninguém pode gozar dele em um grau infinito. Isso é impossível. Só Deus usufrui infinitamente. Cada ser finito usufrui ao máximo, sem desejar mais de modo finito. Usufrui finitamente de um bem infinito. A comparação que se pode fazer para compreender esse conceito metafísico é que cada ser racional tem um vaso. Deus preenche esse vaso até a borda plenamente. Porém, cada vaso tem uma determinada medida. Deus, em sua sabedoria, determinou algo especialmente inteligente, que cada um determinasse o grau de glória que usufruiria durante a eternidade. Dado que isto é para sempre e é algo muito importante, Deus deixou que tal decisão ficasse em nossas mãos.
Logo, já que cada um tem um grau de glória, o mais lógico é que cada um decida esse grau. O modo, uma prova segundo a generosidade, o amor, a constância e demais virtudes que manifestemos nessa prova. Assim, nessa medida será o grau. Como se vê, é uma disposição magnífica das coisas. Uma disposição em que se manifesta a sabedoria infinita de Deus. Aqui eu vou equiparar mais uma vez com a nossa realidade que nós vivenciamos. Né? Hoje em dia, nós estamos numa espécie de prova. Né? Uma espécie de prova, onde alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Né? Para o inferno. Nós sabemos que, pela doutrina, né, nós sabemos que tem um purgatório também. Mas aqui eu quero me fixar no céu e no inferno, e já vou explicar o porquê. Então, baseado nessa prova, né, que Deus concedeu, o intuito de Deus é que cada um de nós experimentássemos do céu em níveis de glória, de beleza e resplendor, cada um de forma pessoal, única. Pessoal, única. Né? O que eu quero dizer com isso? Que a visão beatífica, hoje, dos santos, certo? Embora todos eles tenham a graça da visão beatífica, mas em glórias diferentes. Em glórias diferentes. O princípio de Deus é sempre bom. Claro que nós aqui humanos tivemos a questão da consequência do pecado, né? Os anjos não. Os anjos decaídos, eles geraram, eles foram, entre aspas, os criadores do pecado, né? Existe essa grande diferença. Mas eu quero dar aqui destaque justamente à questão de termos o nosso livre-arbítrio. E correspondendo o amor de Deus, nós vamos nos permitindo ser preenchidos por esse Deus na justa medida. Né? Então, por exemplo, São Padre Pio, de Pietrelcina, né? Aquele homem, desde o começo, desde 5, 6 anos de idade, já fazia penitência. Viveu a vida inteira em oração. Participava da missa diária todos os dias, participava de uma forma única, levou várias pessoas a se converterem em vida, né? E ele faleceu, foi para o céu, né? De corpo, o corpo está aqui, né? Mas eu quero dizer assim, né? Já está lá com o corpo glorioso no céu também, né? O que eu quero diferenciar aqui, uma pessoa que foi, digamos assim, salva na misericórdia divina, não que, como é que eu vou explicar isso para vocês? Pronto, uma pessoa que teve uma vida inteira de pecado, né? Uma pessoa que passou a vida inteira de pecado, cometendo pecados gravíssimos, vários erros, chegou até mesmo a tirar a vida de outros irmãos e outras irmãs. Mas no finalzinho da sua vida, se converteu verdadeiramente e teve um toque da graça de Deus, né? Teve a graça de se confessar, teve a graça de se arrepender. Nos últimos meses de vida, essa pessoa então realmente passou a ir à missa diariamente, a comungar, a fazer a oração, mas veio a falecer, né? Veio a falecer. Essa pessoa, obviamente, pela situação de pecado da vida que ela levava, ainda fica algumas manchas, e justamente por isso ela vai para o purgatório, né? Aí ela passa por aquele processo do purgatório durante um período e depois ela vai para o céu. Vocês acham que é justo que essa pessoa contemple a Deus na mesma glória que Padre Pio de Pietrelcina, né?
todos os santos, eles estão na visão beatífica. Todos eles têm uma felicidade plena e imensa. Mas Deus se dá a cada um de forma única e pessoal. Assim também acontece com os anjos. Aqueles que se permitiram se exporam mais à graça de Deus de uma forma mais íntima e profunda, receberam mais glória, mais realeza, mais graças. E aqueles que não se exporam tanto, também são cheios de glória, são cheios de resplendor, são cheios de graça, mas na justa medida, né? Infelizmente, no mundo demoníaco também, né? Aqueles que se distanciaram e se colocaram em uma situação fora da graça de Deus, se deformaram em um nível, né? E aqueles que, além disso, ainda levaram outros anjos, né, a se tornarem demônios, né, a se deformarem, quer dizer, a um nível ainda mais profundo e tenebroso, né, digamos assim. Então, tudo isso aconteceu por amor a Deus, né? Por amor aos anjos. Deus, em seu infinito amor, ele não queria obrigar todos a o amarem. Não. Ele queria sim derramar o seu amor, mas na medida do livre-arbítrio de cada um. Se essa razão é exposta é importante, considero que ainda é mais considerar o fato de que o único momento no qual um espírito pode desenvolver sua fé, sua generosidade para com Deus, é enquanto ainda não o vê. Depois, ao vê-lo, será grato pelo que contempla. Porém, esse amor generoso na fé, essa confiança em Deus, mesmo na obscuridade, só é possível antes da visão. Tudo será possível, menos isso. Digamos que é um aspecto do espírito que não se desenvolve antes da visão física da essência de Deus. Será absolutamente impossível depois. Por isso, a prova é um dom de Deus, um dom para que em nós germine e se desenvolva a flor da fé. Com todos os seus frutos, essa flor em nós não poderá nascer durante toda a eternidade, pois não poderá haver fé onde existe visão. E atrás da fé, e como consequência dela, vêm as virtudes subsequentes. Cada anjo desenvolveria uma mais que as outras. Ou seja, nós podemos ver que a razão dessa prova que Deus fez com os anjos é de justamente com que ele pudesse derramar o seu amor, a sua graça, baseado no livre-arbítrio deles. Baseado no livre-arbítrio. Esse Deus que se doa sem medidas, mas que se permite ser tocado na medida em que nós abrimos o nosso coração. Assim também aconteceu com os anjos, né? E como Deus tinha se revelado em mistério, como uma redoma de luz, né? Como se fosse a Sagrada Eucaristia, né? É um mistério, né? Ele se revelou no sentido de
A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado da proteção de São José estejam hoje e sempre no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à nossa formação sobre a queda angélica, né? A transformação do coração dos anjos em corações demoníacos. Né? Ainda partindo do princípio dos jardins, né? Que o nosso Deus, o Pai, o Criador, ele é como um jardineiro em que foi lançando as sementes em cada jardim, em cada coração de cada anjo. E ali, conforme o acolhimento dessa graça, uns brotaram frutos belíssimos, né? Margaridas, tulipas, bromélias, violetas, orquídeas, né? E outros, além de serem inférteis, um solo totalmente infértil, ainda brotaram coisas tenebrosas, coisas realmente de destruição e de morte, né? Terríveis, né? E nessa equiparação, o padre Fonterre, ele equipara com o conceder o dom da liberdade aos espíritos, supõe que possa aparecer uma Madre de Teresa de Calcutá ou um Hitler, né? Ou seja, né, nesse agir de Deus, é um Deus que simplesmente confia, né? Ele nos deixa à vontade, e dentro do livre-arbítrio nosso, né, que somos suas criaturas, né? Isso também vale para os anjos, também são criaturas de Deus, né? Hoje em dia eles já se definiram, né? Anjo, né, não tem como se tornar demônio, e nem demônio tem mais como se tornar anjo. É algo definido por eles, porque eles pecaram em espírito, né? O ser humano ainda tem a questão da carne e do corpo, né? Nós temos o corpo. Então existe a questão da misericórdia de Deus. Deus, ele aqui gera, né? Através dessa ação, né? O que disse dar a nós o livre-arbítrio, né? É gerado em suas criaturas exemplos como Madre Teresa de Calcutá, um exemplo de santidade, e um Hitler, né, que é um exemplo de, digamos assim, de não imitarmos, né? E nós sabemos o que gerou. Uma vez que se concede o presente da liberdade, esta vem com todas as consequências. Querer que apareça o bem espiritual supõe de antemão aceitar a possibilidade de que apareça o mal espiritual. No cosmos material não há bem espiritual, nem a menor quantidade dele. O bem do cosmos material é um bem material. A glorificação do universo físico ao Criador é uma glorificação material e inconsciente. O bem espiritual é qualitativamente superior, porém supõe necessariamente ter que admitir esse risco. Por isso a aparição do mal não foi um transtorno aos planos divinos. A possibilidade da aparição do mal já fazia parte dos planos divinos, antes da criação das criaturas pensantes. Então, Deus, ele já, digamos assim, contava com a possibilidade de que acontecesse, né, a queda de alguns anjos, né? Ele já sabia dessa possibilidade, mas ainda assim ele quis dar a liberdade por amor, né? Por amor. Esse é o nosso Deus, né? E como nós podemos ver aqui, partindo do exemplo aqui de Madre Teresa de Calcutá e de Hitler, que o autor aqui aborda, também aconteceu entre os anjos, né? Um exemplo do Satanás,
né? E o exemplo de São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo, muitas virtudes, né? O anjo mais glorioso do céu, digamos assim, né? A virtude da humildade, né? E o inimigo, o anjo decaído, né? Que realmente nós sabemos, né? Então vamos aqui. De todas as maneiras, apesar de a prova ser necessária para determinar o grau de glória, a razão mais importante, a razão mais poderosa para conceder o dom da liberdade era obter o amor de um modo livre. Sem essa prova, Deus obteria a gratidão dos seres pela glória concedida. Porém, Deus é um ser que ama e quer ser amado. O único modo de se obter esse amor na fé, esse amor que confia, esse amor desinteressado, mesmo na obscuridade própria daquele que não vê, era propor uma prova. Volto a repetir que o mesmo Deus que pode criar milhares de cosmos somente com um ato de sua vontade, não pode criar esse amor que nasce daquele que é provado no sofrimento da fé. O amor a Deus não se cria, é uma doação por parte da criatura. Né? Que lindo isso, né? Que belíssimo nosso Deus. Então, Deus, se ele tivesse se revelado tal como é desde um princípio para todos os anjos, se ele não tivesse colocado eles a essa prova que eles passaram, os anjos iriam ser eternamente gratos a ele, glorificariam ele constantemente, quase que dominados por sua glória, né? Mas Deus, ele não fez isso. Deus, além dele amar, ele queria ser amado também pelos anjos, né? E nisso ele se doou, ele se confiou a cada anjo em mistério, né? Em mistério. E conforme cada anjo foi acolhendo essa graça, essa ação, esse amor que vem do fruto da fé, esse conhecer, mas esse conhecer em fé que os anjos passaram, né? Foi que houve ali a decisão da questão hierárquica, como nós veremos, e também da questão da queda, infelizmente, né? De que alguns se decidiram realmente renunciar o amor de Deus, né? Porque Deus não retirou a liberdade àqueles que começaram a pecar. Porque Deus não retira a liberdade quando vê que alguém avança pelo caminho do mal. Não faz porque realizar tal coisa suporia que tal espírito penderia para sempre ao mal. Permitir que siga fazendo o mal oferece-lhe a possibilidade de que retorne ao bem. Retirar-lhe da prova faria que cometesse menos pecados. Porém, o espírito de quem foi retirada a possibilidade da prova ficaria purificado no mal para sempre. De modo que permitir que alguém mau siga fazendo o mal dá-lhe a possibilidade de retroceder. Então a gente pode ver que esse é o nosso Deus. É um Deus que se doa, né? Então, no princípio, na eternidade angélica, no tempo dos Evo, né? Realmente Deus ali, ele digamos assim, ele contava, ele depositava com o retorno de alguns anjos. E foi isso que aconteceu. Por isso ele não retirou a liberdade
de maneira nenhuma. Ele não retira a liberdade, né? Inclusive, ele retira a graça, que é a presença dele dentro dos corações angélicos, para que justamente eles não pequem ainda mais gravemente, né? Porque para não os fazer mal, né? Para os deixar livres, né? Todos os demônios são iguais. Já vimos que cada demônio pecou com uma determinada intensidade. Além disso, cada demônio pecou em um ou em vários pecados em especial. A rebelião teve sua raiz na soberba. Porém, dessa raiz nasceram outros pecados. Observamos isso muito claramente nos exorcismos. Há uns demônios que pecam mais pela ira, outros pelo egoísmo, outros pela cólera, etc. Cada demônio tem sua psicologia, sua forma de ser particular. Há os falantes, os mais irônicos e depreciativos. Em um aparece de modo especial a soberba, em outro o pecado do ódio, etc. Apesar de todos terem se afastado de Deus, uns se afastaram mais do que os outros. Temos de recordar que, como nos diz São Paulo, são 9 as hierarquias dos anjos. As hierarquias superiores são mais poderosas, belas e inteligentes que as inferiores. Cada anjo é completamente distinto de outro. Não há raças de anjos, para usar um termo zoológico. Não há raças de anjos, para usar um termo zoológico, uma vez que cada um esgota sua espécie. Todavia, certamente é possível agrupar os anjos em distintos grandes grupos ou hierarquias, também chamadas coros, pois esses grupos formam uma espécie de coro, que entoa louvores a Deus. Seu canto certamente não procede da voz, já que se trata mais de um louvor espiritual, que emite sua vontade ao conhecer e amar a Santíssima Trindade. De cada uma das 9 hierarquias caíram anjos que se transformaram em demônios. Digamos que há demônios que são virtudes, potestades, serafins, etc. Mesmo sendo demônios, conservam intacto seu poder e inteligência. Por tudo o que dissemos, está claro que existe uma hierarquia demoníaca. Os exorcistas comprovam que entre eles há os que têm poder superior sobre os outros. Em que consiste esse poder? Impossível saber, pois não se conhece como um demônio. Pode obrigar outro a fazer algo dado que não existe corpo para empurrar ou forçar. Aliás, é comprovado que um demônio superior pode forçar um inferior a não sair de um corpo durante um exorcismo. Mesmo que o inferior esteja sofrendo ou queira sair, o superior pode impedi-lo. Como um demônio pode forçar outro, sendo esse intangível, é algo que, repito, escapa à nossa compreensão. Então, eu acho que Deus... Oi, eu acho que retornou, espero que tenha retornado. Então, se nós estamos estudando a angelologia, é importante nós também estudarmos a demonologia, né? É imprescindível que façamos isso, né? Então, basicamente é isso, gente. Que Deus abençoe, guarde e ilumine o coração de vocês, hoje e sempre. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus abençoe, gente.